Bom dia, pessoal. Tô aqui com a carinha amarrotada. Tô tentando fazer agora de manhã porque vai ficando difícil fazer mais tarde, né? Enfim. Gente, olha só, já há um tempo que eu comecei a fazer as minhas lives. Bom dia, Branquela. Você já acordou, né? Bora. Gente, assista, depois você me conta, filho, o que eu tô falando aqui, que você viu de sentido nisso aí que eu tô falando. Então, gente, hoje eu comecei uma série sobre expansão da consciência. Algumas eu farei e fiz com convidadas normalmente, né? E esta live Bem-vindo, filhão. E esta live eu vou fazer sozinha. Alguns temas que eu já tenho, assim, vontade de falar mais tempo, mas que tem um contexto certo para ser falado, né? A gente não sai por aí falando dos assuntos aleatoriamente. E apesar de ser um tema bastante antigo nos meus pensamentos, nos meus estudos, em relação à minha prática no consultório, nos atendimentos aos clientes, passei por muitas experiências relacionadas a esse tema. E isso me fez refletir que nós precisamos falar desse tema, independente de ser aqui o meu nicho, ser aqui o meu propósito, tá aqui tá falando o tempo todo sobre isso, né? Eu quero falar sobre isso e eu vou falar sobre isso. Então, hoje eu quero falar sobre abusos, relacionamento abusivo em relação à mulher, né? Como assim, Angelita? Que relacionamento? Tá dormindo sim, filho. Você viu, né? Mas eu vou precisar de você. Então, eu vou precisar ir aí também resolver aquele negócio que eu resolvo aí, você sabe o que é. Então, você pode esperar mais um pouquinho aí que eu vou ir, tá? Seguinte, as mulheres, nós nascemos, desde as histórias que a gente acompanha, eu vou falar da Bíblia, porque muita gente não tem outra referência senão isso diante de um olhar mais espiritualizado, vamos falar assim. Muitas pessoas, quando a gente começa a falar de abusos, principalmente quando você vai para visão da pessoa abusiva, as pessoas têm a tendência a, a ficarem com peninha, a ficarem identificadas com a vítima. As pessoas têm a tendência a ficarem não é nem compaixão, é um sentimento de desconforto mesmo, sabe? Eu falo que eu ficava também quando se tratava de abusos, principalmente em relação às experiências que eu tive. Por mais que a gente quer resolver um problema, por mais que você... Gente, eu tô aqui contextualizando, tá? Mas eu já vou fundamentar aqui tudo que eu tô falando. É assim, ó, as mulheres na sociedade, ao longo de todos os tempos, né, sempre foram consideradas lá dos partes mais frágeis dos relacionamentos. Gente, como que tira isso aqui? E aí, por essa razão, vou desativar os comentários, tá, gente? Depois eu olho. Por esta razão, as mulheres, para quem tá chegando aí, eu sou Angelita Lisboa, sou psicóloga clínica. Eu tenho feito um trabalho muito voltado para o reconhecimento feminino, para a identidade feminina, para a apropriação da mulher, né? Dessa grande aí, função que ela tem na vida, no mundo, nos seus relacionamentos, que é a função de ser alguém que deve estar inteira, a função de ser alguém que cuida, que se relaciona,
com os outros, mas, sobretudo, alguém que se cuida, alguém que está na relação para existir também na relação, para compartilhar. Porque ao longo desses períodos todos que a gente fala sobre a mulher é muito vista como objeto, a mulher é muito vista como alguém que cuida do outro, a mulher é muito vista como alguém que faz para os outros, que está na relação para servir. E a minha fala, desde que às vezes eu até penso, nossa, eu tô sendo muito direta, mas é preciso também, às vezes, ir no ponto, né, com nós mulheres, porque a gente fica comendo pelas beiradas, a gente quer muito se apropriar dessa identidade, a gente sente sede, a gente tem necessidade disso, mas nós também adiamos isso, nós também temos muita dificuldade e vamos arrumando, entre aspas, nossas desculpas, que não são desculpas, são dificuldades que nós vamos criando, né, para a gente alcançar os nossos objetivos. E quando a gente não tem essa dificuldade, ou quando a gente está tentando superar essa dificuldade, é tão louco isso, preste atenção no que eu tô falando. Porque eu não tô falando aqui de teoria, eu sou psicóloga, eu embaso nas teorias, mas eu falo muito com base nos processos que eu vejo na clínica. Outro dia uma colega, estudante de psicologia, ela me perguntou, como que você faz para conciliar isso? A teoria com a prática. E eu falei para ela, olha, muito do que eu exerço com o meu paciente, eu exerço com base na teoria, eu uso muito a base sistêmica e a psicanálise, né? Eu acho que você usar uma teoria para cuidar de alguém fica muito assim, pobre, fica muito técnico, né? Aquilo que você faz. Então, o trabalho do psicólogo ele só se torna humano, humanizado, quando você pega isso e vai organizando e conciliando para cuidar da pessoa como alguém diferente, como um fenômeno, uma pessoa que está ali na sua frente. Para mim, eu vejo como um fenômeno. Lógico, uma pessoa vivendo aquele fenômeno. Que fenômeno, Julita? A questão que ela está trazendo, o problema que ela está trazendo. Então, parece simples, mas não é tão simples, né? Você lidar com isso, cuidar disso sem que você psicologize muito a vida da pessoa, sem que você teorize muito para aquela pessoa. Então, é o grande desafio. Porque às vezes a pessoa nos procura achando que você vai tacar a teoria nela, que você vai vir com um monte de explicação científica. E não, às vezes eu simplifico o máximo para que a pessoa entenda. E já aconteceu da pessoa falar assim, depois de algumas sessões, né, óbvio, nossa, já tô me sentindo bem, não preciso mais de terapia. Mas por que que isso acontece? Por causa do modo como... Oi, filho. Por causa do modo como tá sendo olhado, como aquele ser humano está sendo olhado. Por causa do modo como você tá cuidando dela de uma forma sistêmica. E às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu queria que você olhasse esse problema. Mas ela tá apegada no sintoma dela, tá apegada naquilo que incomoda ela. Só que ela também não percebe que você já tá cuidando por trás, né, ali daquela fixação que ele te trouxe, que o paciente trouxe, você já está cuidando. Só que ele não percebe, porque o olhar dele ainda está muito resumido. O olhar dele ainda está focado no problema. E você, como um bom psicólogo, vai tratá-lo como um todo. Você vai pegar aquilo que ele trouxe, óbvio, você vai atacar aquele problema, mas você vai olhar e ver como que você vai cuidar daquilo de modo que o paciente depois entenda onde está o problema dele. E talvez até comece a perceber, no meu caso, é significativo, assim, no caso de muitos bons profissionais, né? No primeiro encontro você já vê resultados. Por quê? Porque você cuida do paciente, de fato. Você acolhe esse paciente, sabe? E daí vem essa surpresa do paciente. Fala, não, acho que nem tô precisando mais. Só que aí que tá uma grande questão. Muitas vezes o paciente não reconhece que foi a intervenção do profissional que fez ele se sentir já um pouquinho independente a ponto de querer bater as asinhas. Mas não que ele esteja, talvez, preparado para sair da terapia, preparado para se desligar do processo de psicoterapia.
Então, gente, deixa eu ver quem chegou aqui. Não tô conseguindo ver aqui agora, mas bem-vindos todos que estão chegando. Vitor Custoso. Bom dia, Clécio, tudo bem? Bem-vindo. Estão falando aqui sobre relacionamentos abusivos. Não vou encerrar o vídeo. Cancelar o encerramento. Então, gente, olha só. É isso. E hoje eu tô falando, então, do relacionamento abusivo. Mas por que que eu trouxe esse tema? Eu quero falar de fatores que interferem no desenvolvimento da mulher. Fatores que prejudicam a mulher a se apropriar dessa identidade. E, sobretudo, como a minha fala aqui é voltada para o tema da expansão da consciência, eu quero trazer para você fatores que dificultam a expansão. Põe água para ferver para a mamãe, você consegue? Mas é que não tem leite, aí eu queria beber meu remédio. Ah, meu Deus, Ju. Você Espera sabe um que pouco. está gravando. Hã? Você sabe que está gravando. Tá gravando, né, amor? É mesmo. Gente, ele toma um remédio, sabe? O remédio dele, deixa eu contar pra vocês o remédio que ele ama. Não é remédio não, é vitamina. Ah, como é que chama a sua vitamina? Como é que é mesmo? Sustagem. Gente, mas é verdade, ele tava com muito baixo peso. Assim, eu achei que tava com baixo peso e dei o sustagem. Só que aí, gente, vocês não têm noção, a pessoa quer sustagem toda hora. Tá, agora vai lá. Não vou não. Então, gente, é assim, ó. Vai lá. Tá caladinho, então, pra não atrapalhar. É assim, gente, um dos dificultadores, então, para essa libertação, né, para esse reconhecimento de quem ela é e da qualidade que ela possui, né, das potencialidades que ela possui. Olha, meu irmão tá aqui. Os abusos nas relações, gente. E eu já queria falar disso há muito tempo, mas devido a não ter contexto, devido a estou vivendo algumas questões também bastante misturadas, né, com esse tema, eu não quis falar na época. Bom dia, Larissa, bem-vinda. Então é isso, gente. O que é um abuso? É até bom ter criança aqui, né? Crianças, a Jaque chegou também, bem-vinda, Jaque. Mas eu quero falar, gente, de um nível assim que realmente prejudica a mulher. Por quê? Porque desde que o mundo é mundo, nós somos seres de relações, né? As pessoas, elas fazem negócios, não, filho. Elas fazem negócios, elas se comunicam, elas criam projetos, elas prosperam, elas trabalham, elas realizam através de relacionamentos. Não tem como eu criar algo muito bom, eu criar um serviço, eu criar qualquer coisa sem relações. Por quê? Porque tudo que você cria tem uma finalidade, que é servir aos outros. E o serviço, ele é feito através de relações. Ok. Porém, nessas esferas que a gente fala assim, de existências, vou falar um termo mais psicológico, mas assim, quero simplificar ao máximo aqui para você. Nessas esferas de relações, de ambientes, nós temos as pessoas que às vezes, como que eu posso falar? A gente considera, né, como poder, com pessoas com poderes. Quem são essas pessoas? São nossos pais, são os professores, são... gente, eu tô lembrando aqui até da live do Pablo Marçal para mim conversar isso com vocês. Ele fala o seguinte, que... Filho, tá atrapalhando, senta aqui, tá um pouquinho. Mas tá atrapalhando meu raciocínio. Tá, não, daqui a pouco a gente coloca ele. O que acontece? Nesses espaços onde a gente leva ou está inserido relacionando com pessoas que a gente considera e dá a elas um certo poder sobre nós, às vezes não é que você dá, elas são, na Bíblia diz, né, existem pessoas que são instituídas com poderes sobre nós, é como se fossem a nossa hierarquia e é algo legalmente reconhecido, né, biblicamente é reconhecido isso. Os nossos esposos, por exemplo, quando você é uma pessoa, tem um relacionamento, você tem um cônjuge, você tem aí uma relação de casados, digamos,
os nossos esposos são considerados autoridades, né? Em alguns pontos sobre nós ou com a gente, não sobre a gente, mas conosco. O que é isso, Angelita? O que você está dizendo? Eu estou dizendo que a hierarquia é necessária para haver um mínimo de organização. Mas em alguns momentos nós vamos nos colocando. Por que a gente vai nos colocando? Porque é natural isso que acontece. A gente vai se colocando nas relações e nessas relações tem algumas pessoas que se constituem autoridades ou tem algum poder, né, na relação com a gente. O poder é isso. O poder de ser ouvido, o poder de você respeitar, né, o poder de você considerar essa pessoa como alguém de respeito. Não um poder, gente, um poder que impõe, né? Então, quem são essas pessoas? Retomando aqui. O Pablo Marçal vai dizer que essas pessoas, é lógico que ele tem outras fontes científicas, gente, e assim, muito consistentes até. Eu não vou trazer aqui, eu vou falar do meu posicionamento, mas eu tô citando ele, que é uma pessoa muito importante, de referência aí na rede social. E ele vai dizer, e ele faz, assim, uma sessão ele faz um limpa mesmo na nossa mente, né? Assim, ele vai tirando, ele fala assim, ó, todos os pesos que você conhece têm autoridade sobre você. São pessoas que naturalmente são nos dadas como pessoas de autoridade, né? Exercem um poder sobre nós, digamos. Deus é com Deus. Deus é supremo sobre todos esses pesos. Nossa. Tem dica de universitário ali, gente. O Felipe Miguel. Então, gente, olha só. Ele vai dizer os padres, os pastores, os pais, né? Professores, e tem vários pesos aí que ele vai falando, agora eu não tô conseguindo. Os programadores, que são pessoas, por exemplo, que mexem com programas, sistemas, progenitores, né? Tem vários pesos, mas assim, o que ele chamou a atenção? É até uma forma um pouco cômica, né, da gente fazer essa analogia, que é o seguinte: cuidado com os pesos da sua vida. Por quê? Porque, gente, os políticos também, porque querendo ou não, os políticos, eles têm ali o poder sobre as mãos, né? Então, eles fazem coisas, eles realizam projetos. E a grande questão que o Pablo dizia, para a gente tomar cuidado, para a gente também estar atento a esses pesos, o quanto esses pesos estão exercendo influência sobre nós, é nesse sentido. De que quando alguém tem um poder sobre você e você não tem ali a consciência de qualquer lugar dessa pessoa na sua vida, você corre o risco de, às vezes... gente, eu vou começando a acelerar, porque a criança já acordou ali. E ela tá dizendo de Deus. E Deus também é poder. Mas, assim, o que é esse... Aqui, gente, é desse jeito, ó, por isso que eu quase não tô fazendo live. Ô, bebezinho. Silêncio, filho, tá na hora. O que acontece, gente? A gente vai, às vezes, aceitando as interferências, essas autoridades sobre nós, sem questionar, né? E aí, por que eu tô trazendo isso? Porque eu tô mexendo aqui com coisas bem, assim, bem arcaicas, bem consolidadas na nossa vida. É delicado? É delicado. Então, não é um assunto que você chega e vai falando, vai vomitando. Então, tem um contexto, tem a forma certa de expressar. Mas, assim, a gente tem sim que tomar cuidado com esses pesos da nossa vida, né? Que até nossos pais, gente, nós temos que questionar qual que é o lugar dos nossos pais na nossa vida. Vamos começar aqui, que é algo que tem mexido muito comigo. Por mais que eu não fale da minha relação com os meus pais, por mais que eu não fale da minha relação com as pessoas que são constituídas autoridades, como meu esposo, por exemplo, mas eu questiono primeiro a mim, para eu vir falar com vocês, né? E eu falo muito com base no que eu vivo e no que eu consigo comprovar, naquilo que é verdade para mim. Então, vocês não vão me ver vindo aqui falando qualquer assunto e, né, enfim, e falando de algo que eu nunca vivi, nunca experimentei. Tudo que eu trago aqui para vocês são assuntos que de algum modo passaram por mim. Tem colegas até que eu convido para fazer live, elas falam: não, no momento eu não quero falar desse assunto. Aí, como é um assunto que me interessa e que eu vejo na minha rotina e que eu vejo que as pessoas precisam desses conteúdos, eu trago sim. E às vezes eu espero um pouco, né, as minhas poeiras abaixarem, né, eu espero um pouco as coisas não estarem
mal interpretadas, mal resolvidas dentro de mim. Eu espero compreender o que é aquilo em mim. Depois eu trago para vocês, né? Eu tenho uma colega, por exemplo, que ela faz terapia em grupo com esses assuntos. Pode ser que no futuro eu também crie um espaço, né? Pra gente, no futuro próximo, né? Eu crio um espaço pra gente falar disso em um ambiente seguro, em um ambiente onde a gente possa tirar dúvidas, né? E abrir ali o nosso coração. Porque eu também precisei desses espaços, né? De troca ali com pessoas que entendem do assunto para me auxiliar. Sobretudo no meu processo agora de empreendedorismo, né? Tem coisas que eu quero realizar, que eu já comecei, mas que eu sinto que precisam de orientações de quem já está à frente, né? E assim eu faço, todas as vezes que eu vejo que é um assunto importante, que eu vejo que é pertinente para as pessoas, eu trago. Eu trago porque eu vivi, eu trago porque eu sei que eu tô falando, não tô tirando da minha orelha. E eu trago depois de perceber na sociedade que existe uma demanda. E existe muito essa demanda, né, da gente questionar, principalmente as mulheres empreendedoras, quem que está exercendo poder sobre a minha vida? Que poderes são esses que estão me impedindo, às vezes, de avançar, né? Que crenças são essas que estão me travando na área A, B ou C? No caso da mulher que quer empreender, muitas vezes já está empreendendo, ela precisa compreender quais são essas crenças, né? Porque, às vezes, o que impede a gente de avançar um degrau é exatamente uma crença. E você fala, não, quando alguém te diz, você fala, não tô travado por isso. Quando você vai analisar, você fala, gente, não é que é mesmo? Então, tem uma questão muito importante que eu levo comigo, que é assim, sobre autonomia. Não, filho, tá atrapalhando. Não, peraí, tá tranquilo. Aí, gente, me desconcentra, não tem jeito. Aí quando as pessoas falam assim, filho é desculpa. Gente, filho não é desculpa. Filho é um botãozinho que fica aqui, ó. Você não desliga. Ai, que delícia! Tá aprendendo as palavras. Gente, essa live vai ficar um pouquinho sem dinâmica, mas é isso. Eu não vou negar a minha realidade, né? Eu sou mãe, tô em casa de férias com meus filhos. Eu decidi fazer a live um pouquinho antes do Enzo acordar. Então, por essa razão, tá um pouquinho barulho e eles estão aparecendo. Já peço desculpas, mas eu sou uma mulher que eu não nego mais todas as minhas facetas, né? Então esse é o meu lado mãe e eu não dou conta de deixar ele no stand-by. A menos que esteja alguém ali com eles, né? Alguém cuidando. Eu sou isso aqui que vocês estão vendo, né? Eu sou muito, muito, muito mãe. Queria ser menos mãe, mas é algo que eu estou trabalhando em mim, ok? E esse é um dos pilares que me faz vir aqui falar para vocês sobre poderes, sobre crenças, né? Que crenças são essas? Que às vezes colocar a mãe nesse lugar, né? É uma boa questão que eu tô fazendo aqui. Que crenças são essas que colocam a mãe num lugar? A minha mentora, Silmara, a mentora de mães, ela fala: o filho, ele é compartilhado, ele é uma... Oi, amor. É uma responsabilidade compartilhada. Por que às vezes a mulher fica muito só nesse lugar, né? É algo que a gente deve pensar. Eu que sou mãe, quem não é mãe também começa a pensar, né? Como que eu vou inserir o meu parceiro nisso? Como que eu vou começar já a plantar na cabeça dele? Como que eu vou começar a plantar na cabeça dele as coisas como eu quero, a minha maternidade, como eu quero compartilhar essa responsabilidade com os filhos, né, que porventura vierem. Tem muitas mulheres que fazem processo comigo. Recentemente eu tive pelo menos 2 que tinham demanda de ser mãe, mas ainda não estão nessa realização. Mas é algo que eu falo, gente, a gente deve se preparar muito antes para a maternidade. Você deve começar a falar com o seu parceiro, né? Filho, tá atrapalhando, é sério. Brinca com ele ali, ó. Brinca com ele ali, ó. Brinca com ele ali. Então, gente, pega as cartinhas que aí ele fica entretido. Ele ama cartinhas, vai lá. Aí, gente, enfim. Ok. Quando eu comecei meu processo, vários momentos, e hoje também eu passo por um processo parecido, né? Você vai caminhando e vai percebendo que você vai se travando. Você quer outro patamar, você quer atingir outro nível, e às vezes você fica ali patinando, né? A mulher, às vezes, ela tem essas dificuldades. O homem não. Por que o homem não tem essas dificuldades?
Porque o homem, gente, naturalmente, a gente tem que falar disso, tá? Porque senão fica parecendo que a gente tá só brigando com os homens, que a gente tá aqui. Bem-vinda, Lu, Luciana Pereira, minha conterrânea de Claras Disposições. Fica parecendo que a gente tá brigando. Não é isso, gente. Nós estamos aqui dialogando algo que a sociedade mudou, as demandas de vida mudaram. E os projetos também vão mudando. Então, hoje, o projeto de maternidade, o projeto de uma vida a dois, o projeto de uma família, não é como antes. Não adianta você vir contando a história dos seus pais, não adianta você vir... É diferente, você usa como referência, você usa... o Pablo vai falar disso também. Eu acho muito interessante as coisas que ele faz para contribuir. Porque ele diz o seguinte: qual geração é mais importante? A dos seus pais, a sua ou a dos seus filhos? E a gente fica com a tendência de falar que é a dos nossos pais, pelos valores que nos passaram, e fica com o desejo de falar que é os nossos filhos, porque nós precisamos investir muito diante das mudanças que estamos tendo. E o que ele vai falar? Que já era o meu pensamento. Bem-vinda, Maria Luísa, um beijo. Ele vai falar o seguinte, que pode vir. Meu filho tá ali, ele tá mudando fora, tá ali conversando. Oh, meu Deus. Olha só, gente, ele vai falar o seguinte, que nós somos a geração não de maior importância, mas que precisamos, de que precisa de foco. Por que essa geração do meio precisa de foco? Seu irmão tá vindo. Porque nós, a geração do meio, é quem vai governar e ressignificar. O que é isso? Dar um novo sentido para as experiências que nós vivemos. Como assim, gente? Nós vamos tirar aquelas dores que os nossos pais conseguiram sentir e nos passar de alguma forma. Como assim, Angelita? Aquela dor, aquela crença de, eu não consigo. Isso não é pra mim, isso é pra filho de rico, isso é pra quem tem dinheiro. Essas coisas, eu tô falando aqui de coisa bem simples, tá, gente? Mas se a gente for olhar, todos nós vivemos isso em algum nível. Meu pai dizia, olha, não estude tanto, porque o mundo dá mais oportunidades pros ricos. E aí, a gente vai guardando essas coisinhas, né? Então, você às vezes tem sonhos, tem projetos, e você não realiza, porque você fala, não vou conseguir, precisa já ter muito dinheiro, já ter um caixa ali. E não, gente, tem tanto projeto legal hoje que começa com um pouco dinheiro, e depende muito mais da sua ação, depende muito mais das crenças. Todos os cursos, gente, sem exceção, que eu fiz até hoje, começando da minha área específica de psicóloga, né, com mentoria de parapsicólogos profissionais que atuam em clínicas, nos seus negócios, começa pela mudança de mentalidade. Você não tem noção, é chocante. E ao mesmo tempo é bom que seja assim. Porque tem muitos cursos por fora que falam que é só vender, que é só fazer, acontecer, e não trabalha a mentalidade das pessoas. Aí aquele profissional, ele vai abordar o seu cliente de qualquer maneira, ele vai dispensar um cliente de qualquer maneira, sem ver esse cliente com o olhar humano. Enfim, várias coisas que eu aprendi e que eu tento colocar em prática. Então, desde o primeiro curso que eu fiz até hoje, todos, sem exceção, começa com a mudança de mentalidade. Então, os meus cursos são muito voltados para a área, né, do meu serviço, da psicologia, mas eu já fiz curso de vendas, curso de envolvendo empreendedorismo, cursos que falam sobre o posicionamento no digital, e todos sem exceção. Já fiz curso com um cientista, né, que fala sobre o poder de criar coisas, como que a nossa fé, a nossa espiritualidade impacta na criação das nossas coisas, no concreto, como que a fé, o que você acredita, realiza, faz aquilo materializar, né? Não é simples como parece, a gente fala, parece assim, mas não é, tem um processo. E esse curso também falava, tudo começa pela sua mudança de mentalidade. Então, por isso que eu tô trazendo aqui uma reflexão para vocês já há um tempinho, sobre expandir a nossa consciência. Como a gente vai expandir essa consciência? Eu falo para as minhas pacientes assim, abra o seu coração. Mas, na verdade, eu quero dizer, abra sua mente também, né? Às vezes, quando a pessoa tá muito resistente, eu já começo a sessão assim,
Abra o seu coração. Por quê? Porque a nossa tendência é trazer tudo que a gente tem pronto, as nossas crenças, e é o que nos afeta. Então, não tá havendo uma mudança de mentalidade. E quando... É mais ou menos assim. Eu vou falar um exemplo que todo mundo entende. Você já notou que quando você doa coisas, você vai lá, abre o seu guarda-roupa, faz um limpo, tira as peças. Bem-vinda, Júlia Rodrigues. Você vai lá, tira aquelas peças, doa. E logo, Cristina, bem-vinda, querida, um beijo. E aí, você logo... E ele tá... Meu telefone tá pedindo limpeza, então ele tá me invadindo aqui. E aí, gente, o que tá acontecendo? Perdi o raciocínio, você tá me desconcentrando. Vai lá. Ué, mas que hora que você acaba? Daqui a pouco. Quando você vai lá, abre o seu guarda-roupa e você doa, gente, é incrível. Eu faço isso várias vezes, tanto minha quanto dos meus filhos. Não sei encerrar a live. O que acontece? Você doa e logo vem um monte de novo. É o prazo de você limpar o espaço. Alguém te doa pro seu filho um calçado. Alguém te doa para você uma peça bonita que você às vezes gostou e às vezes não vai comprar, porque, enfim, você não precisa às vezes, mas você gostou. Bem-vindo, Júnior. Enfim, gente, é desse jeito que acontece, da mesma forma com o seu conhecimento. Gente, isso é incrível, porque eu mesmo sendo psicóloga, tinha coisas que eu não estava totalmente aberta. Tinha coisas que eu não compreendia os níveis de raciocínio. Por quê? Porque não era experiência para mim, não era do meu universo, digamos. E por isso exatamente que eu tô trazendo essa reflexão. O que faz você ficar nesse lugar de não abertura, de não expandir a sua consciência, de não dar espaço, de não limpar o HD? Eu tenho um esposo da minha colega, Silvana Cruz, ele diz assim, limpa o espaço. Ele tem termo lá, que é para você limpar o HD. Ele fala, limpa o HD, para caber espaço, né? Ele é mais metódico, que ele é militar, então ele fala, limpa. Porque quando você dá espaço, você vem novas coisas. E realmente foi assim, um processo que eu fiz com eles. Tem coisas que eu tenho que realizar ainda, né? O meu processo com a Silvana. Mas assim, gente, é incrível como quando você desocupa um espaço ali que tá cheio, né? Aí fica limpinho, até aquela sensação de... Aí você vai, sem perceber, você vai vendo que as coisas vão chegando para você. Chega um novo profissional, chega alguém que você precisou, como foi o coach para mim de mães. Gente, eu tava com tanta dor emocional, eu sou mãe de terceira viagem. Mas doía demais. Por quê? Como assim doía, gente? Tava difícil para mim conciliar tudo. E por que tava difícil, gente? Porque eu me sentia muito sozinha. Você estava sozinha? Não estava sozinha. É o que muitas pessoas confundem. Eu não estava sozinha, de fato, ali, naquela tarefa. Mas o que mais dói é você, às vezes, não conseguir tirar um filho daqui, ó. Você não conseguir tirar uma responsabilidade que tem que ter, os pais, né? Desde que você foi pai e mãe, você tem que ter. Não fuja da sua responsabilidade. Tem gente que confunde, acha que é fugir, fazer tudo que você quiser, largar seu filho, sua família. Não é isso, gente. Eu tô trazendo aqui uma nova versão dessa mulher. É uma nova identidade que nós estamos construindo. E nós estamos construindo na raça. Por quê? Porque o mundo não nos preparou para isso, né? E veio com processo, veio com pandemia, veio com várias mudanças que aconteceram. E não só isso, começou lá atrás, só que a gente não estava percebendo. A pandemia, ela só jogou na nossa cara o que já estava acontecendo. Que é a mulher muito sozinha, que é os esposos trabalhando muito e ganhando pouco, né? Solta. Parou. Gente, vocês têm noção, pequenininho puxa o cabelo do grande. Então, gente, eu vou encerrar essa live. Então, hoje eu queria falar muito sobre isso, sobre quais poderes estão interferindo em sua vida. Que poder é esse? Não poder, não é essa palavra que eu quero trazer. Quais influências estão interferindo no seu processo de crescimento. Eu não vou falar nem de empreendedorismo, gente, que é uma dor minha no momento, mas assim, eu tô falando de a identidade, sabe? Isso que você fala, ai, eu amo ser quem eu sou, eu amo ter a minha história, eu amo ter nascido dos meus pais, eu amo ter quem eu tenho do meu lado, eu amo fazer o que eu faço. Isso é lindo demais, sabe? E pouquíssima gente apropriam disso. Tem pacientes que me ligam ou me chamam no privado, desabafam suas dores, eu fico muito triste.
porque eu quero ajudar essas pessoas. Mas elas não conseguem dar um passo. E quando eu falo aqui, não é que eu tô querendo que você compre nada meu, não. É que eu quero que você tome uma atitude. Eu quero que você questione de fato, abra o seu HD, limpa aí o que precisa de ser limpado e fala, gente, eu preciso, ninguém vai me trazer. Você pode ficar anos, às vezes, num processo de dor, que você já tem a solução do seu lado. Outro dia, outra amiga me compartilhou isso, era até pra ter postado esse depoimento. Eu falando com ela, limpamente, abre o coração, limpamente, abre o coração. E ela, resistente, resistente. E eu deixei, falei, não adianta, não é por esse caminho. Aí eu mudei o modo de comunicação, porque eu tô aprendendo sobre comunicação, né? Grande coisa, né? Psicólogo aprendendo com comunicação. Todo mundo fala, o que esse psicólogo sabe? Gente, não tô falando de aprendizado básico, tô falando de aprendizado profundo. Eu comecei a aprender sobre comunicação. Quando você tá falando algo e a pessoa não compreende, pode ser que não seja a linguagem dela. Pode ser que ela vai entender de outro modo, né? Com a sua mudança de linguagem com ela. E às vezes você vai ter que esperar o tempo dela também, né? Porque às vezes não é... Você tá no processo, sua mente tá no processo. Lembra que eu falei que é tudo pela mente? A pessoa tá no outro processo. Então não cobre da pessoa que ela ainda não que a mente dela, os processos de aprendizagem falam sobre isso. Um ano você tá de um jeito. O seu aparato não tá maduro para aprender certos conhecimentos. O próximo ano, às vezes 6 meses depois, você já passou alguma coisa, alguma experiência que já te amadureceu. E você sim já está pronto para aprender, para captar aquela informação e armazenar. E ela ficar ali bem acomodada. E eu dizia isso para minha paciente, calma, é um processo. E ela voltava a me xingar, né? Assim, uma vez que ela me xingava e eu fingia que não estava escutando, né? Eu só ressignificava e mostrava para ela, olha, não é por aí, né? Então, existem essas coisas, a pessoa às vezes não tá preparada. E às vezes você vai ficar martelando, não, gente. Esse é um marketing agressivo. Aquele que você fica martelando e ofendendo a pessoa, você compra, você faz. Não, o que eu quero? Eu quero que você tome uma posição com base no que eu já te mostrei que existe de solução. Eu quero que você comece a buscar cuidar das feridas que você já sabe que no mundo tem solução e que tá ao seu acesso. Ou seja, teve outra amiga, eu falo dessas coisas, gente, que são experiências minhas, mas eu tenho que falar para vocês entenderem o que é que está acontecendo. As mulheres estão com muito conhecimento à sua disposição, as mulheres estão com dores emocionais e no mundo já existe solução para essa dor. Só que às vezes elas não conseguem acessar esse conhecimento. E esses conhecimentos simples. E às vezes a gente, eu vou falar elas, mas eu tô nesse processo também, em algumas áreas da minha vida. E a gente fica nesse lugar de querer mudança e não dar um passo. Querer mudança e não dar um passo. Entende? Eu tô assim também, em alguma área da minha vida. E por isso eu venho aqui falar pra vocês. Eu sou o meu maior exemplo. Eu me escuto. Vocês não têm noção. Eu faço esquemas. Eu aprendi no meu processo lá de coaching. Eu faço os meus esquemas pra ver onde que tá pegando mais. Entende? Porque às vezes você não vai conseguir pagar uma sessão. Minha amiga que eu confio, tem uma que eu confio muito. A sessão dela é R$200. Entende? Então assim, e é um valor justo. Eu não tenho todo mês R$200 pra sessão. Deveria, né, ter, porque hoje eu tenho muitos compromissos financeiros. Por quê? Porque eu tenho muitas demandas também. Eu tenho 3 filhos, eu tenho uma casa, eu tenho um carro que eu ainda pago, né? Tem despesa da casa. Nós temos um outro projeto em andamento, eu não falei dele ainda. Eu aprendi a não falar das coisas enquanto você não concretiza. Então, assim, sabe? Nós precisamos olhar para o mundo à nossa volta e perceber qual conhecimento que eu preciso para chegar onde eu preciso chegar. E eu tô falando muito aqui para as mulheres que já estão comigo, que já estão nos grupos, que já estão me observando, estão comigo, escutam minhas lives, para as amigas também, e que de algum modo não consegue ver que ela consegue, que ela pode. Então, hoje eu trago essa questão dos abusos nas relações. O que é abuso? Abuso é tudo aquilo que foge ao limite. Tudo aquilo que joga pra mulher responsabilidades que não é dela. E aqui eu tô fechando, gente, tá? Pra não ficar cansativo. Abuso é tudo aquilo que joga nas costas da mulher aquilo que não é dela. Sabe aquela história que você tá num lugar, tá cansado, tem um monte de bagagem, alguém pega e fala, não, leva isso aqui. E você, por ser alguém que serve, fala, não, já tô carregando peso mesmo. Não faça isso com você.
sabe? E nas minhas relações inteiras eu percebi que eu me colocava muitas vezes nesse lugar. Por isso até eu vim aqui falar pra vocês. Se eu falo, é porque eu também estive nesse lugar. De ser muito serviço, de ser muito servir. E poucas vezes receber também, sabe? Poucas vezes me permitir receber. Ser servida, né, que eles falam. Hoje eu tenho uma visão completamente diferente. Eu vejo o quanto que eu me negligenciei. Eu vejo o quanto que não precisava ser assim. E olha que já tem tempo que eu tenho esse amor por mim, que eu cultivo a minha identidade, que eu faço terapia. Mesmo assim, tem áreas, gente, que você não vai destravar. Enquanto você não abrir a sua mentalidade. Tem áreas que você precisa limpar uma cadeia para aquele novo conhecimento chegar e acomodar. Entende? E aí, gente, como eu comecei uma conexão muito importante, muito rica, tem uma amiga minha de Portugal que eu faço lives com elas, ela fala muito sobre relações abusivas, ela, assim, ela trabalha com isso lá no país dela, e vira e mexe, ela já se colocou à disposição pra gente fazer essas coisas, e ela entende disso. E aí, eu tenho pessoas que sabem falar sobre isso, que são especialistas nisso, mas eu quero falar da minha versão. Eu quero falar na parte que me toca, na psicologia, sabe? E até ela me procurou na época para isso. Ela falou, Angelita, eu quero alguém com autoridade na psicologia também comigo. Eu quero alguém que entenda do ponto de vista dos processos mentais. Porque ela sabe muito, com base no conhecimento dela, lá da prática dela. Mas ela queria um especialista que entende de processos mentais, como um psicólogo, como, sei lá, talvez até tem vários especialistas que entendem por que um abuso acontece. Mas eu vou falar aqui do meu ponto de vista, né? E de um jeito simplificado para que você entenda. Que tipo de personalidade, às vezes... Eu não vou entrar em detalhes, eu vou falar do que tá na cara aí. Que é o quê? Que é a pessoa que não se conhece, que é a pessoa que não tem autoconhecimento, não busca uma identidade, seja com leitura, seja se conhecendo, fazendo um processo ou de coach ou de terapia. Gente, eu tô falando que você vai fazer a vida em terapia. Eu tô falando que se tem algo que tem que ser feito, você precisa fazer. Senão você não avança. Infelizmente, não avança. Então, às vezes você espera um tempo e você amadurece, mas às vezes não amadurece. E aquilo vai ficando mal resolvido dentro de você. Na minha história, no meu processo, eu percebo que fui muitos abusos. E eu permiti alguns abusos. Por que eu me permiti? Porque eu queria ser abusada, porque eu sou masoquista? Não. Porque eu pensava que aquilo era normal. Eu pensava que você servir demais, você estar sempre à disposição, você não dizer não, e você ser legal com a pessoa, ter pena da pessoa, porque a pessoa também tem suas dificuldades. Eu pensava que estar disponível era legal. E não era. E não é, né? E a psicologia já me ensinava isso. Mas alguns lugares que você se coloca, alguns serviços que você se propõe como mulher, como mãe, como esposa, como filha, com várias coisas que você exerce aí na sociedade, coloca nesse lugar. E você, mesmo tendo conhecimento, como eu era psicóloga, tinha conhecimento, eu não queria, mas eu ia me colocando. Ai, só por um pouco, só. Depois você não sai disso. Você não consegue sair disso. Né? Foi o que aconteceu comigo. Eu me coloquei muitas vezes nesse lugar. Olha, não, eu tô aqui, vamos fazer. Tô aqui pra ouvir e tal. E poucas vezes as pessoas conseguiam me escutar, de fato, o que eu tava querendo propor ali. Poucas vezes eu me senti reconhecida naquilo que pra mim era importante, né? E aí, esse foi o meu erro. De, às vezes, me colocar, entende? Porque às vezes você tem... Não é que você é uma pessoa difícil, né? Como dizem aí. Mas você precisa ponderar um pouquinho. Você não vai aceitando tudo de qualquer maneira. Você não vai dizendo sim para todo mundo que quer algo com você. Você não vai dizendo tudo para todo mundo quanto é trabalho, todo mundo quanto é serviço que te propõe. Questione que você não entende. Questione que você não concorda, né? Esse é um modo de você ponderar e equilibrar um pouco essa relação de poder. Ou de diálogo, ou de relação, né? Pondere suas relações. Peraí, por que eu vou fazer isso? Antigamente eu fazia, a pessoa queria atendimento 6 horas da tarde, eu não podia, às vezes eu estava com dificuldade, eu ia lá e me colocava, vou fazer 6 horas da tarde, essa pessoa não consegue. Peraí, gente, eu também tenho minhas necessidades. E pior, eu tenho 3 crianças, e às vezes a pessoa não tinha nenhuma dificuldade, só tinha o querer dela, entende? Então, o que acontece? Você tem também que se colocar,
Mostrar pra pessoa, olha, eu até posso, eu quero te servir, mas eu tenho as minhas dificuldades também. E são dificuldades que se eu quebrar o meu limite, eu vou me prejudicar muito mais do que às vezes a pessoa que tá do outro lado, entende? Então tem que haver uma baliza ali, um bom senso. E muitas vezes eu me colocava nesse lugar. Já aconteceu, gente, coisas absurdas. Eu nem vou falar aqui porque me causa constrangimento. Pensar a atitude da pessoa, entende? E é sobre isso que eu quero falar com você. Tudo isso é abuso. É abuso. É abuso, às vezes, que a sociedade te impõe. É abuso da pessoa perceber a sua fragilidade e continuar querendo ali. É algo que dói em você. Ela sabe, você já disse, ou ela é um bom senso, ela percebeu, entende? E a pessoa continua naquilo. Então ela quer algo de você, isso eu já estou entrando no campo da psicanálise, da psicologia mesmo. Ela quer algo de você que ela sabe que te causa dor. Ela sacou já que você tá se dando além e ainda assim ela quer. Então, às vezes é inconsciente e às vezes é consciente. Independente de quem tá consciente ou inconsciente, se você é uma pessoa que tem as suas crenças fortalecidas, você não vai entrar nisso. Você vai falar, olha, eu até posso, mas eu não consigo. Mesmo que eu queira, eu não consigo. De fato, eu não consigo. Vocês viram aqui, gente, tem coisas que eu faço questão. É algo que eu queria mostrar desde ano passado e eu não consegui. Eu faço questão que vocês vejam. Por quê? Porque é difícil pra mim. Aí eu vou correr e me colocar como perfeita, inabalável, inatingível. Não, gente. Pode falar o que você quiser. Eu sou isso aqui. Eu tenho minha família, eu amo, eu me preparei pra ter. Eu amo ser mãe, eu amo ser mulher. Não que eu esteja totalmente satisfeita com a forma como a sociedade conduz isso, com a forma como muitas vezes eu conduzo, mas eu também não vou negar o que eu sou, entende? Entende o que eu tô querendo dizer? E às vezes é um passo que você tem que dar para você ir rompendo isso. Eu já rompi várias barreiras na minha maternidade, na minha responsabilidade como mãe, mulher, do tipo da pessoa vir enfiar a goela abaixo. Você é mãe, você se vira, nananã, a sociedade diz isso, as escolas dizem isso, enfim, os poderes dizem isso. Às vezes muitos cônjuges têm esse posicionamento, graças a Deus o meu não tem dessa forma, né? Mas tem lá seus preconceitos também. Mas você vai engolindo. Não é assim que funciona. A mulher é responsável 50%, o esposo 50%. Então, se o esposo não pode estar com os filhos, ele tem também a parcela de contribuição, né? Do tipo, acompanhar os filhos, estar no dia a dia das crianças, acompanhar nos estudos, acompanhar nas responsabilidades da casa, de assuntos de saúde, ser um pouco suporte para essa mulher, para ela conseguir evoluir. Se eu tô falando de mulheres casadas, mulheres com compromisso com casa, mulheres com compromissos maiores. Mas, assim, tem mulheres solteiras também que passam também por dores por causa das crenças, que ainda não conseguiram romper, né? E eu tô, tipo, colocando aqui, escancarando aqui, me colocando como referência também, né? De que muitas vezes são os abusos que nos colocam nesse lugar. Abuso que nós permitimos, abuso que o outro impõe, mas que por nós não termos nossa crença fortalecida de quem nós somos, nós não podemos aceitar certos abusos, certas formas de nos tratar, né? Quando eu falo abuso é isso, é o jeito como as pessoas, a sociedade quer nos tratar e a gente aceita ser tratado daquela maneira, né? Como se a gente tivesse, como se fôssemos objetos, como se fôssemos alguém que vai suportar tudo que nos colocam. Eu falo assim, eu gosto muito desse exemplo, que é bem isso, é você colocar coisas que é do sistema nas costas da mulher, né? Que sistema que é isso? O sistema de crença, o sistema das relações. Eu falo muito isso aqui na minha casa, não coloque nas costas da mulher aquilo que é do sistema, né? Acontece com muito, gente, muitas têm noção. A quantidade de mães que eu atendi, questões, às vezes, judiciais, já falei disso aqui, judiciais, que só a mãe tem que estar ali. Gente, não. Se a mulher ficar nesse lugar, ela vai ser só empregada doméstica, da casa, do próprio lar, da própria família. Não pode, não deve. A mulher tem que ser vista como ser de relações,
mas você com identidade, com vida própria, com amor próprio, com valor próprio e um valor inestimável que a mulher tem. Então, não resuma o seu valor. E para fechar aqui, aproveitar que as crianças deu uma trégua, para fechar aqui, gente, eu vou dar exemplos de como é relações abusivas. É o pai que, por ter te criado, acha que você tem que acatar as observações deles. Pode ser o pai, pode ser a mãe, tá? Porque tem pais, gente, que são assim. Ah, mas você é meu filho, eu te amamentei, eu te cuidei, eu te pus você na posição que você ficou até você poder estudar. Gente, não, isso é um abuso. Eu escutei, e já não tem noção quantas vezes eu escutei, mas o absurdo um dos absurdos que eu mais escutei foi isso. Nossa, a mãe acaba com o corpo para poder dar vida para o filho. Sim, é um lugar, mas você não vai falar isso e trazer essa conversa nesse nível. Isso é um abuso. Fica parecendo que eu te servi, agora você me sirva, agora você me escute. Toda relação que você propõe dessa forma é uma imposição, é uma forma de você se sentir obrigado a. E não é por aí. Tudo é um bom senso, tudo é uma questão de ética também. Os filhos sabem, os bons filhos sabem que tem uma questão moral com os pais. Uma questão de, sim, de cuidado, de gratidão pela vida.